Olá, vamos dar início então à nossa aula sobre semelhança. Bom, vamos começar aqui por um exemplo prático. Desde que a TV foi inventada, então, já existiram muitos modelos de TV no mercado, certo? Mas nós tivemos uma mudança bem marcante recentemente, que foi passado o modelo conhecido como a TV de tubo para a de tela plana, que é essa que nós temos hoje em dia aí na maioria das casas. Só que se vocês observarem, nós temos um probleminha aí com a imagem dessas duas TVs, pelo fato dos modelos não serem semelhantes. Então, olha o que acontece. Então, o primeiro modelo é aquela TV de tubo, e o segundo a tela plana que nós temos hoje em dia. Percebam que a TV de tubo ela é mais estreita, né? A base dela é mais estreita, enquanto a TV de tela plana ela já é mais larga, a imagem se distancia mais aí no comprimento. Então, isso faz com que, às vezes hoje, se nós formos tentar assistir uma imagem na TV de tubo, ela esteja um pouco compactada, apertadinha. Dá essa impressão aí para nós. E o porquê que isso acontece? Porque elas não são semelhantes. Elas não foram aumentadas proporcionalmente. Então, vejam que nessa imagem a altura das duas TVs é a mesma. Entretanto, a largura é diferente e então há um corte na imagem. Percebam que tem duas pontas da imagem que na TV de tubo nós não conseguimos enxergar. Bom, então, pensando que a tela das TVs é no formato aproximadamente retangular, então ocorre que a medida dos lados não são proporcionais nessas duas TVs, certo? Embora a altura seja a mesma, o comprimento não é proporcional. Então, o comprimento da tela plana ela é maior. E aí, então, vem o conceito de semelhança. Dois polígonos, não só os retângulos, serão semelhantes caso ocorram duas condições. Os ângulos correspondentes devem ser todos congruentes, ou seja, todos os ângulos têm que ter a mesma medida. E a segunda condição é que a medida dos lados correspondentes, ou seja, aqueles que estão na mesma posição, sejam proporcionais, certo? Se as duas condições forem atendidas, não apenas uma, as duas forem atendidas, então eu posso afirmar que os polígonos são semelhantes. Aqui está um exemplo de semelhança. Então, quando eu comparo duas TVs tela plana de diferentes polegadas, mas como as duas foram aumentadas proporcionalmente, percebam que a imagem fica completa nas duas. Aqui nós temos outro exemplo aplicado ao retângulo. Então, vamos conferir se há semelhança entre esses dois retângulos. Então, percebam que eles possuem ângulos correspondentes, ou seja, o ângulo A e o ângulo E estão na mesma posição, superior e esquerdo, mede 90 graus. O B e o F, que estão na mesma posição, por isso são correspondentes, também medem 90. O C e o G e o D e o H. Então, esses pares de ângulos, ambos têm a mesma medida. E em relação aos lados, os lados não têm que ser iguais, eles têm que ser proporcionais. Então, percebam que no primeiro triângulo eu tenho 3 e 2, um lado medindo 3, um medindo 2. E no segundo retângulo eu tenho 6 e 4. Só que 3 sobre 2 é equivalente a 6 sobre 4. Né? 3 sobre 2 é a forma simplificada da fração 6 quartos. Então, eu posso dizer que os lados são proporcionais. Eles correspondem às mesmas frações, as frações equivalentes. E, nesse caso, a razão de semelhança, que a gente denota pela letra K, é meio. Por que meio? Então, a razão de semelhança, eu pego uma medida do primeiro triângulo sobre uma medida do segundo. Então, por exemplo, 3 sobre 6. Se eu simplificar, vai dar meio. Se eu escolher a lateral, 2 sobre 4, que simplificado dá meio. Isso significa que o primeiro retângulo é metade do segundo, certo? As suas medidas são metade do segundo. E é verdade, né? 3 é metade de 6 e 2 é metade de 4. E agora nós vamos para a nossa resolução de exercícios. Nessa primeira parte, nós faremos os exercícios de 1 até 5. Em cada item seguinte, a medida dos lados são dadas em metros. Verifique se os dois hexágonos são semelhantes, justificando. Caso sejam semelhantes, indique a razão de semelhança do menor para o maior. Bom, esses dois primeiros hexágonos da letra A são semelhantes sim. Por quê? Percebam que todos os ângulos são de 20 graus, então eles são correspondentes, certo? São congruentes.
E os lados correspondentes, quando eu digo correspondentes, pessoal, eu quero dizer que estão na mesma posição. Eles são proporcionais. Percebam que na figura 1 todos os lados medem 1 e na figura 2 eles foram todos dobrados, todos medem 2. Então eu tenho ângulos congruentes e lados proporcionais, e isso é condição de semelhança. E a razão de semelhança é 1 para 2, então ele está falando do menor para o maior. Então eu pego a medida do menor, que é 1, dividido pela medida do maior, que é 2. Então a razão de semelhança, 1 sobre 2. Já nesse segundo caso, não há semelhança. Por quê? Apesar dos ângulos serem congruentes, né, ângulos de 120 graus, os correspondentes, os lados não são todos proporcionais. Percebam que na figura nós temos dois lados maiores, que medem 3. Então, na primeira figura, tudo mede 1. Aí, alguns lados foram dobrados e outros triplicados, e isso não pode acontecer. Ok? Então, por esse motivo, os dois não são semelhantes. Se dois pentágonos regulares forem semelhantes, qual deverá ser a razão de semelhança caso sejam também congruentes? Bom, pessoal, ser semelhante é ter o mesmo formato, mas podendo ter tamanho diferente, né? E quando eu digo que eles são congruentes, significa que eles são perfeitamente iguais. Todos os ângulos e todos os lados iguais. Logo, se eles têm todos os lados com a mesma medida, a razão de semelhança será 1. Por quê? Independente do tamanho desse lado, é igual, então o número dividido por ele mesmo sempre dá 1. Tendo como referência o retângulo dado a seguir, construa em uma folha separada, com auxílio do material de desenho, um retângulo maior, semelhante a esse, e com a razão de semelhança 5/3. Bom, aqui eu não vou conseguir desenhar para vocês para mostrar o tamanho real, mas vamos aos cálculos. Então, se a razão de semelhança é 5/3, eu vou pegar cada medida desse meu retângulo que está dado aqui e vou multiplicar pela razão de semelhança. Então, olha só, 9 vezes 5/3. 9 vezes 5 é 45, e eu mantenho o de baixo, que é o 3. 45 dividido por 3, 15. E depois, 6 vezes 5/3. 6 vezes 5, 30, que dividido por 3 dá 10. Então, o retângulo que vocês deverão construir, ele deverá ter um comprimento de 15 centímetros e uma altura de 10 centímetros. Questão 4. Leia com atenção cada item, justificando. O losango é um quadrilátero com lados congruentes. Por essa razão, dois losangos quaisquer sempre serão congruentes. Então, o losango é uma figura que tem a medida de todos os lados iguais. Então, ele está dizendo que qualquer losango vai ser sempre congruente. Não. Por quê, pessoal? Porque os ângulos podem ser diferentes. Apesar dos lados serem iguais, pode ser que eu tenha ângulos diferentes entre esses dois losangos. Logo, eles não serão sempre congruentes. Letra B. Qualquer retângulo possui sempre ângulos internos congruentes. Sim, porque todo retângulo tem que possuir todos os ângulos de 90 graus. Isso sempre vai acontecer. Então, dois retângulos quaisquer sempre serão congruentes, ou seja, sempre terão todas as medidas iguais? Falso também, porque apesar de todos os ângulos serem iguais, os lados nem sempre terão a mesma medida. Então, percebam que nós temos duas situações. Uma em que os lados são iguais, mas nada me garante os ângulos. Outra que os ângulos são iguais, mas nada me garante os lados. Então, eu preciso atender às duas condições. E a questão 5, uma fotografia com formato retangular de 10 centímetros de largura e 15 de comprimento será ampliada para formar um grande painel publicitário. A forma retangular será mantida, incluindo a proporção entre as medidas dos lados. Então, se o painel for de 3 metros, quantos metros terá o comprimento desse painel? Pessoal, aqui é interessante, quando nós pensamos em ampliar a figura. Imaginem vocês, pega uma foto 3x4 e aumente ela. Se você não aumentar a altura e a largura da sua foto na mesma proporção, a sua imagem ficará distorcida. Ou você vai ficar com o rosto bem achatadinho,
ou você vai ficar com o rosto bem esticado, né? Então, nós precisamos aumentar ou diminuir as mesmas medidas, as duas medidas na mesma proporção. Então, é isso que eu preciso para o meu painel. Inicialmente, a foto é 10 por 15, só que eu quero que essa largura de 10 centímetros se torne 3 metros. Então, a gente trabalha na forma de uma regra de 3. Então, eu vou criar uma fração com as medidas da fotografia, 10 para 15. Largura 10, comprimento 15. No real, a largura será de 3. Então, como eu coloquei a largura primeiro, o 3 vai em cima. E x é o comprimento que eu quero descobrir. Então, multiplicando cruzado. 10 vezes x é 10x e 15 vezes 3, 45. Passo 10 dividindo. Então, o meu painel deverá ter 4,5 metros para que a minha figura seja aumentada proporcionalmente e ela não fique, então, toda deformada. Ela seja uniforme, bonitinha, mantendo as mesmas características da foto original.